passado uma semana excelente. Estávamos morrendo de saudade de vocês. Sim. E vamos iniciar o nosso encontro já em agradecimento à devolutiva de vocês, tá? Já vamos iniciar com o nosso sinal da Santíssima Trindade. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E vamos já também em oração, né? Vamos a resposta, né? Já vamos já acrescentando a resposta. Então, obrigado pelas devolutivas e já vamos iniciar então o nosso encontro com o Creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Isso. Então essa é a resposta da devolutiva de vocês, né? Que cremos em quem? Em Deus, né? Que é Pai, Criador, Todo-Poderoso. Então, gente, olha, continue crendo, porque quando a gente crê, está ao lado de quem? De Deus, né? Que nosso Jesus aqui, nosso protetor, está sempre aqui nos abraçando de braços abertos para nós. Tudo dá certo. E quando a gente entrega tudo nas mãos dele, tudo encaminha bem, né? Tudo flui, né? Então, segue aí a devolutiva para vocês. Até já. Até já. Marcos escreveu em seu evangelho com a finalidade precisa de responder à pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus, né, Tati? Sim. E o evangelista relata a prática ou a atividade de Jesus, deixando que o leitor chegue por si mesmo à conclusão que Jesus é o Filho de Deus. Sim, o Messias. Então o evangelho de Marcos nos traz o que? A boa nova, né? Nos mostra quem é o Filho de Deus, quem é Jesus, né? E o nosso tema de hoje é São Marcos. Isso, com os catequistas Zacarias e a catequista Lourdes. Até já! Olá, turminha da catequese, famílias, catequistas e toda a comunidade da paróquia Santa Maria Madalena. Eu espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Rogo muito a Deus por isso e que continuem assim, tá? Eu sou a catequista Lourdes e para este mês ficou o tema, para mim, o Zacarias, de São Marcos. Tá? Nós vamos apresentar
quem foi São Marcos, tá? E como ele apresentou Jesus através de seu evangelho. Eu vou fazer uma entrevista e vocês nem imaginam para quem, tá? Vamos lá. Leão, quem você representa? Você poderia nos falar? Nos contar? Representa aquele que a tradição costuma chamar de João Marcos, ou o autor do segundo Evangelho de Jesus Cristo, São Marcos. Nascido na cidade de Cirene, na região da Pentápole, na Líbia, no ano 10 a.C., e que foi martirizado em Alexandria, no Egito, onde criou a Igreja Cristã Ortodoxa Copta, na Páscoa do ano de 68, ocorrido no dia 25 de abril de 68. Quem escolheu esse símbolo? Este símbolo se referencia aos livros de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1 a 4, versículo 10 e versículo 14, e ao livro do Apocalipse, no seu capítulo 4, versículos de 6 a 7. Foi definido como símbolo do evangelista Marcos por Santo Irineu, no ano 203 d.C. Por que São Marcos é representado por um leão? Ele é quem vai nos responder. O evangelho é representado por um leão porque ele se inicia no deserto, onde moravam as feras, em especial os leões da montanha. Quem foi Jesus para Marcos? Jesus para Marcos era um judeu, filho de Deus. Por acaso, Jesus fundou alguma religião? Você sabe me responder, Leão? Jesus nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu e ressuscitou judeu, praticando a fé dos seus antepassados, a fé anunciada a Moisés e criada pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Para quem ele levou a mensagem? Ele levou a sua mensagem para os chamados povos gentis, ou seja, pessoas que não conheciam e não eram de origem judaica. Qual o objetivo de Marcos ao narrar o seu evangelho? Primeiro, que cada pessoa descubra quem é o Jesus e completa com o desejo do Mestre que a Boa Nova, ou seja, o Evangelho, fosse levado a todos os povos do universo. Quais as questões do evangelho? As questões no Evangelho de Marcos é reforçar a fé dos irmãos e irmãs e não construir uma biografia de Jesus, reforçando o que já disse, que cada pessoa deve reconhecer Jesus. Para Marcos, qual era o rosto de Jesus? Para Marcos, o rosto de Jesus é uma questão de vida, o verdadeiro rosto da fé e principalmente da misericórdia. Quando se decidiu sobre o destino de Jesus? A eliminação de Jesus foi decidida e mostrada logo no início do Evangelho, quando os herodianos e os fariseus se retiraram e decidiram que ele deveria morrer. Como Jesus enfrentou a fé judaica? Jesus enfrentou a fé judaica mostrando que para os judeus, dentro do judaísmo, era comum impor a lei total e o seu cumprimento. Jesus dá um salto indo na raiz da fé e mostrando um Deus não contaminado por esses pontos de obrigatoriedade e de construção de fardos pesados para que fossem carregados pelo povo. Quais as fontes de Jesus? A fonte de Jesus foi a fé. Para muitos grupos, era uma heresia. Aliás, até hoje enfrentamos pessoas que consideram o verdadeiro pensamento de Jesus como uma heresia. Por que
a morte de Jesus foi de cruz? A morte de cruz era uma intenção de desvalorizar a Jesus, matando-o de maneira mais maldita, conforme o que é previsto no livro do Deuteronômio. Mas o Evangelho mostra que Jesus é o amado do Pai e é fiel até o fim. Assim, não é o maldito, mas o bendito do Pai. Como era a comunidade de Marcos? A comunidade de Marcos era composta, como a gente já comentou, de muitos gentis, de pessoas não judias, e tinha muitos romanos. A esses cidadãos não era dada a morte de crucificação, salvo em casos extremos e raros, como alta traição. Assim, como poderia mostrar que um crucificado, uma pessoa da margem da sociedade, poderia ser o Salvador? Para isso, é necessário mostrar que Jesus foi crucificado por conta da intolerância, da injustiça e da perseguição dos inocentes, pois Jesus somente realizava o bem e semeava o amor. Essa é forte. Por que para os judeus Jesus era maldito? Para os judeus, Jesus era maldito porque ele morreu pobre, sem descendência, pregado em uma cruz e despido, mostrando os 3 sinais da maldição e do castigo de Deus, na visão da teologia da retribuição. Qual a diferença entre Marcos e os outros evangelistas? A diferença de Marcos é que ele inicia o seu texto ou a sua boa nova como sendo o anúncio da boa nova de Jesus, Filho de Deus, e depois oculta essa identidade. A isso se dá o nome de segredo messiânico. E no batismo, diferente de Mateus, Marcos anuncia a Jesus que ele é o Filho amado. Já em Mateus, o anúncio é realizado a toda a comunidade presente. Por que Jesus veio a nós? Jesus veio a nós não para ser servido, mas para servir. E nesse ponto ele nos convida a sermos servos também, a servirmos também. Como Marcos constitui este texto? A constituição do texto de Marcos se dá, de acordo com a tradição, pela transcrição dos ensinamentos de Pedro, o apóstolo, pensando naqueles que iriam receber o batismo. Assim, ele construiu uma didaque, um termo antigo que hoje chamamos de catecismo, e a ação de fé, que é o acreditar, chamado de querigma. Como devem ser os frutos dos cristãos hoje? Os cristãos de hoje devem frutificar em seus corações, lembrando o semeador, com frutos de misericórdia. Hoje temos muitas pessoas que se destacam na divulgação do cristianismo, usando os meios de comunicação, como estou fazendo agora, que é a internet, as redes sociais, rádio, televisão. Esses divulgadores poderiam ser comparados aos evangelistas como São Marcos? Os fiéis de Cristo devem ser mansos de coração, não podem vestir-se de popstar, procurando a sua autopromoção. Devem sim levar a boa nova a todos os povos do mundo, com humildade e prontidão, o que Deus nos oferece, os dons que vieram de graça e de graça devem ser oferecidos. O fiel não pode usar Cristo para se autopromover. Como deveria ser a vida de fé hoje? Em primeiro lugar, a vida de fé de hoje deve ser baseada em Jesus como Senhor, e para isso é preciso conhecê-lo. Não basta dizer Jesus é o meu Senhor, é necessário viver essa fé no dia a dia, vivendo a nossa cruz. E essa cruz, essa fé, deve ser representada por fatos e não por palavras, pois não podemos esquecer que para ser ressuscitado, Jesus foi crucificado. E assim, a Igreja
não pode ser um lugar de show, onde padres, pastores e membros desejam mais ser notados, uns e os outros. Os chamados pop stars. Padres, pastores, membros da comunidade devem viver a sua fé e não estar ali para viver o centro das atenções. Afinal, o convite de Jesus na voz de Marcos é que sejamos exemplos e levemos a boa nova a todas as criaturas. E isso somente vai acontecer se aceitarmos o convite e seguir a Jesus na cruz para viver a sua glória. Afinal, o verdadeiro discípulo é aquele que escuta a palavra e a põe em prática. Lembrando a célebre e conhecida parábola do semeador, que os frutos que devemos ter são os da misericórdia. Eu espero que o nosso leão tire todas as nossas dúvidas e que vocês entendam e curtam bastante este tema, que é interessantíssimo. Há muita coisa que nós não sabemos e vamos começar a entender um pouquinho mais a partir deste tema. Um beijo para todos no coração. Fiquem bem, continuem se cuidando. Fiquem com Deus. Tchau. Hora do desafio! Bom, gente, São Marcos era de origem judaica, né? A tradição nos leva a crer que na casa de São Marcos, né, teria acontecido a Santa Ceia. Isso, ela foi celebrada por Jesus, assim como o dia de Pentecostes, onde inaugurou a Igreja Católica. Sim, e temos algumas curiosidades sobre São Marcos, né, Tati? Sim, a primeira curiosidade é que fazia parte de uma das primeiras famílias cristãs. Isso, ao contrário do que muitos pensam, São Marcos não foi discípulo de Jesus, mas o conhecia muito bem. Sim, judeu, era filho de Maria de Jerusalém e sobrinho de São Barnabé, aquele que foi companheiro de São Paulo em algumas viagens missionárias. Sim, a outra curiosidade é que ele foi, né, batizado por São Pedro. Sim, quando Jesus morreu e ressuscitou, Marcos ainda era muito jovem. Portanto, segundo a tradição, ele foi batizado por São Pedro. Isso, que era um grande frequentador de sua casa, né, e amigo da sua família. Sua família, muito bem. E a terceira curiosidade é que sua casa recebeu importantes celebrações com Jesus. Sim, a casa de São Marcos, né, era sempre aberta para receber, né, Festas, as reuniões, os amigos. Né, de Jesus, de Jesus, né, então eram as reuniões deles e de seus discípulos. Segundo a tradição, a família deveria ser rica, já que conta-se também que a última ceia de Pentecostes, onde se reuniram cerca de 120 pessoas, foram celebradas lá e outros eventos também foram celebrados depois. Sim. Aí tem a quarta curiosidade também. Isso. Ele foi o primeiro a escrever o Evangelho. Sim, apesar de não ser, né, Um dos 12. um dos 12, né, que é o dos 12 discípulos. Que Marcos, desde jovem, pôde presenciar momentos importantes e particulares da vida de Jesus e de seus discípulos. Segundo historiadores, seu evangelho é o mais antigo e foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo, quando acompanhou Pedro em viagem a Roma. Sim. A outra curiosidade, A né? quinta. É a quinta, eu falei a outra, né? A quinta. Ele foi martirizado no dia da Páscoa. Isso. Depois das mortes de Pedro e Paulo, Marcos saiu em missão para pregar o Evangelho, passando pela Ásia Menor, Egito e de maneira especial em Alexandria, onde fundou igrejas que muito prosperaram. Foi martirizado no dia de Páscoa enquanto celebrava a missa.
Sim, a cesta, agora acertei. Cesta. A cesta, ele é representado com um leão. Em suas imagens é representado com um leão aos seus pés. A representação vem de seu evangelho, que se inicia com a passagem de São João Batista. Uma voz que chama no deserto. No deserto era comum ouvir fortes rugidos dos leões. Daí a relação, né? Aí a relação do leão. Do leão. Bom, a sétima e a última, né, é que ele era padroeiro de Veneza, na Itália. Depois de seu martírio, mercadores italianos levaram seus restos mortais para Veneza, na Itália. Por conta disso, o santo é padroeiro da cidade, que possui uma catedral dedicada a ele, onde até hoje permanecem os seus restos mortais. Sim, legal, né? Essas curiosidades de São Marcos. Vocês já sabiam disso? Conta pra nós depois, se vocês sabiam, pode contar, né? A gente Sim. fica feliz se você já sabia. Se não, conta que foi importante saber, né? Com certeza. Que a primeira missa foi celebrada lá na casa de São Marcos, né? Que também o dia de Pentecostes, que são datas importantes, muito né? interessante isso, né? Muito importante. Então, turminha, olha só quanta coisa boa a gente consegue aprender lá nos livros bíblicos, né? Sim, muitas. Muita muitas. coisa boa. Então, o nosso desafio de hoje é... Você tá Vamos boazinha ver. hoje? Ai, hoje eu tô, mas ela tá mais ainda. Ah, do nada. Não, hoje não vai ser tão difícil. Ah, Nossa, não vai, gente. Ela tá brincando. brincadeirinha. Então, o nosso desafio de hoje é: em qual testamento encontramos o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos? Em qual testamento? Aí vocês vão colocar aqui o nome, ó, presta atenção na pergunta, hein? Em qual testamento encontramos o Evangelho do livro de Marcos? E aí? Ela tá muito boazinha, é Boa. fácil. Vocês vão colocar se é no Novo Testamento ou no Velho Testamento. Sim, ou no Antigo Testamento e Novo Testamento, tá? Tá muito. Ó, tá mamão Aí, ó, com açúcar. Coloquei até meu nominho aqui, ó, pra vocês escreverem o nome de vocês aí embaixo, viu? Então, então passem, vamos fazer assim, tá? Coloca o nome bem grande assim, ó, que eu quero ver bem lindo. Ai, nossa, minha devolutiva tinha umas letrinhas assim, que a catequizana colocava a primeira letra assim, e ainda pintava assim a primeira letra, fazendo desenho assim. Achei bem legal, ficou bem marcadinho É assim. sensacional, né? Eles capricham tanto, né? Capricham muito. A gente Parecia fica uma- muito feliz. Parecia uma oração meio daquelas que a gente pega da internet e só copia, mas não, ela fez manual, achei bem legal. Todos estão de parabéns, olha, eu amo a dedicação de todos vocês e continuem assim, porque vocês não estão fazendo para nós, Sim. vocês estão fazendo para quem? Olha aí. Pra Jesus. E né? olha a felicidade dele, né? Olha, ele tá sempre sorrindo para vocês e sempre de braços abertos. E assim que a gente tem que estar para Deus, né? Para ele entrar aqui, ó, no nosso coração, né? Sim. Mas não esqueçam que vocês têm que pedir e fazer a oração, sempre. Sempre pedimos oração. Estamos passando por um momento difícil, então continue orando, que tudo vai passar, se Deus quiser. Por Amém. falar em oração, como nós não fizemos a oração ainda, olha eu tagarelando, deixamos a oração para o final, né, No Lívia? final, sim. no Sim, final. por final. Porque nós temos uma oração A São Marcos. Isso, então nós Que é temos... o nosso tema de hoje. Sim, do nosso tema. Por isso deixamos para o finalzinho para a gente encerrar com essa oração linda. Então, nós temos a oração a São Marcos. Sim. Deus eterno, Todo-Poderoso, nós vos pedimos a bênção e graças necessárias para a nossa salvação pela intercessão poderosíssima. do evangelista São Marcos. Tudo isso, Vos pedimos, Pai Celeste, em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Marcos, Rogai por nós. rogai por nós. Então, turminha, que vocês tenham uma excelente semana.
Isso, gente. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até sábado que vem. Devolutivas até quarta-feira, hein? Não esqueça. Um grande beijo, uma excelente semana. É isso Tchau, aí. tchau, turminha. Faltou só? Sim. Estivemos aqui reunidos. Calma, você nem deu tchau direito. A gente dá tanto Ah, tchau. tanto tchau. É que a gente fica beijando, né? Muitos beijos, olha, saudade, um Coraçãozinho. abraço pra vocês, viu? Também estamos morrendo de saudade. Ai, eu esqueci de agradecer, eu fiz aniversário e eles me mandaram um feliz aniversário. Eu fiquei muito feliz, muito, Que muito, lindo. muito, porque a gente acha que tá aqui e que eles esqueceram de nós. É Então, verdade. é uma forma de dizer que não, que estão com saudades e aí manda uma mensagem bem carinhosa. Então, turminha, olha, muito obrigada. Amo vocês, viu? Ó, de coração, ó. Forte abraço. Então, estávamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Beijão. Até sábado que vem. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.